Está começando mais um podcast. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, Catiane Fernandes. Bem-vinda, Catiane. Muito obrigada. Ela é micropigmentadora, gente, é da área da beleza. Isso mesmo. Conta pra gente, Catiane, um pouquinho da sua história. Como começou lá no Brasil, de onde que você é? Fala pra gente um pouquinho. Então, eu sou nascida em Goiás, mas fui criada em Uberlândia, né? Desde muito nova comecei a trabalhar na área beleza. Comecei fazendo unhas com 14, 15 anos. Aprendi a fazer depilação depois. Aí fiquei trabalhando nessa área um tempo. Sempre intercalei a área da beleza com música, que eu também trabalho com música. Eu canto, né? E ficava sempre intercalando as duas coisas, né? Quando eu tinha entre 18 e 20 anos, meus irmãos vieram para Londres. E aí a nossa vontade de imigrar sempre foi muito grande, toda a nossa família. E aí nessa época eu gostaria muito, sempre quis me aperfeiçoar, trabalhar, aprender mais. Só que na época no Brasil as coisas sempre foram muito complicadas, muito difíceis. E meu irmão, como estava em Londres, pagou um curso para mim de decoração em unha, antes da gente vir para cá. Na época, em 2004, 2003, 2004, era o auge, né? Quando surgiu essa decoração, era feita à mão, tudo. Então ele pagou esse curso para mim. Então foi assim eu posso dizer que foi a porta de entrada mesmo, para entrar de cabeça no mundo da beleza. Então eu fiz esse curso, vim para cá no ano de 2003, 2004, quando eu vim a primeira vez, e comecei trabalhando na área da estética e intercalando também com música, porque eu também trabalhei com música aqui durante muito tempo. Ah, você fez os dois então, quando você veio pra cá? Na verdade, fiz de tudo. Trabalhava fazia unha, depilava, cantava e ainda trabalhava na limpeza. Ainda cuidava de Júlia, né? Mas é um bichão mesmo. Já viu aquele vídeo? É um bichão, faz tudo. O esposo dela poderia falar. Minha esposa tem 3 empregos. Ele pode falar, pode ser, sem sombra de dúvida. Eu não preciso trabalhar. Minha esposa ele precisa sim. Deus é mais. Aí, quando eu cheguei aqui, conheci ele também, porque a gente se conheceu aqui. E a gente acabou se casando um mês depois de namoro. Ele me pediu em casamento e a gente se casou. Já vai fazer quase 18 anos, nós estamos juntos. Que 18 anos? Quase 18 anos. Nossa. Esse ano, isso. E aí, nessa época em que eu morava aqui, eu sempre com essa vontade de aprender mais, de aprofundar, entrar mais na área da estética, fiz um curso no Centre Européen d'Esthétique, que é o Centro Europeu, né, de Estética. Fiz um curso de um ano e pouco na área da massoterapia. Trabalhei muito tempo nessa área também, intercalando sempre tudo. E com o tempo eu fui deixando as outras coisas e vendo o que mais eu gostava de fazer, né? Resolvemos ir embora. Eu resolvi ir embora, no caso, né? Porque ele não queria. E aí nós fomos embora, ficamos 12 anos no Brasil. Aí lá no Brasil também, sempre trabalhando com estética, com massoterapia e com música também. Lá também eu entrei mais de cabeça, fiz várias outras formações. Foi quando eu conheci realmente a área da micropigmentação, há 10 anos atrás. Fiz formações e fui me especializando, porque foi uma área que me encantou, né? Porque quando eu trabalhava com sobrancelhas, com design, que a gente ia fazendo os procedimentos, sempre tinha aquelas falhas que não dava para corrigir. Falava, a gente tem que ter algum jeito, tem que ter alguma coisa que possa ser feita. Fiz os primeiros cursos, na época ainda estava começando, né? Aí eu falava, gente, mas isso não tá legal, não tá bonito, eu preciso arrumar alguma coisa que não fique natural, porque eu sempre prezo muito pelo natural, né? Hoje em dia tem muita coisa superficial, muita coisa artificial, fica muito escuro, tira a naturalidade do rosto das pessoas, tira a expressão. Eu falei, não, eu preciso me encontrar, eu preciso arrumar uma forma de fazer com que fique bom, mas que não seja tão forte. Fui me especializando, fiz cursos em Goiânia, em São Paulo, em Madrid. E a partir desse momento eu fui descobrindo realmente a forma correta de trabalhar e criei a minha própria técnica, que ela é o Sample Brown, que eles são fios extremamente naturais, só mesmo para correção. E durante esse tempo também comecei a ministrar formações, né? E abri a minha própria escola, que era em Franca, ela se chamava Vit Estética. Eu falava que eu queria um nome francês por ter começado assim aqui, né? Vit Estética, nós ficamos lá durante 7 anos. Só que durante esse tempo também a gente às vezes empolga um pouco trabalhando e esquece de dar prioridade ao que realmente tem prioridade na nossa vida. Então eu trabalhei demais, foi até o topo do limite, que eu trabalhava lá, trabalhava em Goiás, trabalhava em Minas, vinha para cá, para Bruxelas uma vez por ano, ficava aqui 30, 40 dias atendendo, dando formação, então o corpo não aguentou. E aí, na última vez em que eu estive aqui no ano de 2018,
Trabalhei demais. Quando eu cheguei no Brasil, eu passei mal. Fui para o hospital e descobri que eu estava grávida da minha última filha. Então foi uma gravidez assim que não foi planejada, mas foi maravilhoso, porque filho sempre é bênção. Exatamente. Foi minha terceira filha, eu já tinha 2. E nesse período também descobri uma depressão muito forte, depressão, síndrome do pânico, não pude mais trabalhar. Então daí para baixo, com 3 meses, durante toda a gravidez, não pude fazer tratamento, porque tomar remédio para isso com depressão é muito complicado, grávida. E aí foi um período bem difícil na minha vida, até que ela nasceu, tudo. Então tudo acabou. Infelizmente, assim, quando você não tá bem, quando você não tem saúde, né, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada. Então, durante esse tempo em que tudo foi por água abaixo, eu voltei para Uberlândia, me cuidei, tive um apoio muito grande da minha família, do meu marido principalmente, e consegui me reerguer, né? Então, sempre ele lá me ajudando, porque foi ele, inclusive, que sempre me deu forças até para abrir a escola. Quando eu estava fazendo minhas formações, meus cursos, ele: você tem que abrir alguma coisa maior, você tem que ir. Eu falava: não, eu tenho medo, sempre tenho medo. Menina, se não fosse empurrar o burrinho, não tinha conseguido. Mas até assim, gente, que bom, resumindo, né? Eu fiquei bem, graças a Deus, consegui me curar dessa depressão horrível, que é algo que infelizmente não tem cura, mas a gente consegue controlar bem, né? Acabei voltando para a Bélgica há quase 3 anos, né? E estou aqui agora começando a ministrar cursos de novo, atendimentos, né? Intercalando agora música, canto na igreja, nas missas. E a música pra você é um hobby, é uma paixão? É uma paixão. Ou assim, você incrível. gostaria de realmente atuar monetizando a música? Eu já trabalhei muito com isso, mas infelizmente é um campo que ele prende muito o seu tempo, né? E principalmente o tempo que eu poderia e que eu gosto de dar, por exemplo, para minha família. Na época em que eu trabalhava no Brasil, a gente chegou a trabalhar, nós gravamos CD, meu marido, porque ele também canta. Então nós chegamos a trabalhar muito com isso, mas ele te prende muito o seu tempo. E já a área da estética, não. Você tem o poder de controlar o seu tempo, né? E que tem é muito bom. o que é muito bom, você tem poder de controlar e ter um tempo de qualidade. Sim. Né? E a partir do momento em que você entende e prioriza aquilo que realmente tem prioridade na sua vida, as coisas se transformam, né? Então, com a depressão, eu descobri que eu estava dando muito tempo e valor a coisas que não têm tanto valor e que não podem ter valor, né? Com o tempo eu descobri quais são as prioridades na minha vida. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a minha família. E depois o trabalho. Porque se você tem aquela ligação bem feita com quem cuida da gente, que é o nosso Deus maravilhoso, você consegue ter aquele cuidado consigo mesmo e consegue cuidar do próximo, né? Verdade. Para cuidar de mim, cuidar da minha família, eu preciso estar sendo cuidada primeiro, né? Entender o valor de cada coisa na nossa vida. Interessante ouvir uma conhecida, né, muito próxima nossa, e ela falou assim: gente, às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas a gente esquece de algo que tem muito valor para nós, que é a nossa família, e Exatamente. a gente quer empreender muito lá fora e a gente esquece de empreender dentro da nossa família, de casa. dentro Exatamente. de casa. Eu sofri muito com isso, por quê? Porque eu não vi meus filhos mais velhos crescerem, né? Era o tempo todo em escola, eu trabalhava até 8, 9, 10 horas da noite, viajava muito. Então, assim, dei valor, realmente, o trabalho é importante, mas a gente tem que entender que antes do trabalho a gente tem que estar bem dentro da nossa própria casa, né? Dar um tempo de valor para os nossos filhos, porque hoje, hoje, como a gente estava falando sobre internet, sobre tecnologia, hoje está muito fácil a gente delegar os cuidados para tecnologia, para telefone, para tablet. Agora não tem tempo. Não, filho, eu tomo tablet. A gente precisa aprender a dar um tempo de qualidade para os nossos filhos. Não que agora eu saiba fazer isso 100%, porque somos seres humanos falhos, né? Então a gente tem que estar tentando melhorar a cada dia. Verdade. Né? Mas, Catiane, é muito bom você ter reconhecido isso antes que seja tarde, né? Exatamente. Você conseguiu retomar e ganhar aí o restante do tempo, né? Da criação dos seus filhos, com a sua família. E ainda conseguiu se enquadrar para ganhar numa profissão, porque o esteticista ganha muito bem, né? Na área da estética é uma profissão muito boa. Muito bem remunerada, principalmente quando você tem qualidade de trabalho, né? E quando você ama o que faz. Exatamente. Porque como eu ministro várias formações na área de estética, eu sempre falo, todo mundo pode trabalhar na estética?
Não. Não é todo mundo que pode cantar, não é todo mundo que pode ser médico. Claro, a partir do momento em que você se dispõe a aprender algo e que você tem realmente disposição e que goste daquilo, você pode ficar bom. Existem as pessoas que têm dons e as pessoas que têm força de vontade. Né? E se você juntar as duas coisas, você tem um ótimo profissional. Né? Então, assim, eu amo trabalhar com pessoas, sempre gostei de trabalhar tanto com música, você trabalha com o público, estética, tudo isso, né? A área da beleza é trabalhar com o bem-estar com o próximo. Então, se você reúne uma força de vontade grande de trabalhar e uma qualidade de ensino, você tem ótimos profissionais. E relacionado a isso, no curso você disse que já ministrou para várias pessoas. Sim. Você via no seu próprio aluno assim, Dó, aquele ali... Vê, claro que vê. Vai vingar. Sim, a gente vê e a gente direciona, fala, olha, você tem que treinar muito. Por exemplo, às vezes nós marcamos cursos para 2, 3, 4 dias em que você tem que fazer treinamento em modelos. Por exemplo, amanhã já vai começar a ter modelo. Não, mas certas pessoas que ensinam não se importam, não estão nem aí, mas como eu vivi isso e vi que realmente se você não tiver um bom instrutor que te fale a verdade, você não vai se tornar um bom profissional. Então eu chegava e falava assim, olha, a gente não vai fazer modelo hoje, você vai treinar mais 1, 2, 3 semanas, aí você volta. Por quê? Modelo não é cobaia. São seres humanos que estão ali, às vezes, porque não tem condição de pagar um profissional que cobre um valor, que tenha valor, né? Que os nossos valores, quando você tem valor, quando você tem um custo mais alto. Então, a gente tem que encarar também os modelos como seres, pessoas que precisam de tratamento de qualidade. Então, assim, quando você vê que a pessoa não tem dom, a gente tem que falar, né? Mas existem pessoas que não têm dom, mas que têm força de vontade. Então, a partir do momento que você não tem o dom, mas você tem aquela força de vontade, quer aprender... Ela pode, a gente pode, tudo que a gente quer fazer a gente pode, com ou sem o dom, mas a gente tem que avisar e tem que colocar uma pressãozinha. Eu mesmo, quando fui fazer o meu curso de Tebori, que é o microblade, eu já trabalhava com fios, vinha de um treinamento intenso, com dermógrafo, com outras coisas. Quando eu peguei no Tebori a primeira vez que eu fui fazer o meu primeiro fio, que eu escutei o barulhinho, eu falei, meu Deus, não é pra mim. Aí chamei a professora que eu já conhecia, eu falei, não vou dar conta. Ela falou assim, claro que você dá. Você começou, você termina. Então tá. E se ela não tivesse feito isso, eu não teria me tornado a profissional que eu sou hoje. É verdade. Eu teria recuado. Então, assim, a gente tem que ter um posicionamento e entender o cuidado que a gente tem que ter com cada pessoa, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, mas a gente tem que, claro, prestar atenção e dizer, se você não se viu que não dá para aquilo ali, tem que avisar, né? Porque a vida não é minha amiga, então vamos fazer outra coisa. Mas a persistência, o treinamento constante não faz com que ela melhore? Sim, com certeza, é o que eu disse. A força de vontade e o treinamento, porque não adianta você fazer um curso com o melhor profissional do mundo se você não treinar depois. Mas interessante é essa questão do treinamento. Você imagina se vai treinar num cliente, né? E aí não... Não. Hoje em dia nós temos várias formas de treinamento. Tem pele sintética, tem vários EVA que a gente pode treinar, principalmente, eu tô falando da área de micropigmentação. Depilação na linha, as pessoas treinam em kiwi, treinam em várias coisas. Na batata. Na perna. Eu já vi maquiagem na batata. Então, assim, tem várias formas de você treinar. Essa semana mesmo ministrei um curso de extensão de cílios. Então, né, antigamente a gente já fazia direto nos modelos. Não, mas eu encontrei lá um bonequinho de silicone com os cílios. Então, a pessoa vai treinando ali até estar apta a poder treinar em modelos, né? Então, hoje em dia nós temos várias tecnologias em que a gente possa treinar em lugares que não sejam pessoas, né? E eu acho isso de extrema importância. E antes, eu sempre tive comigo assim, para eu pegar uma pessoa para fazer um procedimento, eu tenho que fazer primeiro numa pele sintética ou até em pele de porco. Tem muitas clientes, até tatuador treina em pele de porco. Eu olhar para o meu treinamento e falar assim, esse treinamento aqui, será que tá bom? Será que eu faria isso em mim? Então, se eu tiver coragem de fazer aquilo em mim, então eu já posso fazer em alguém. Então, eu sempre tem que estar perfeito para eu poder passar para uma pessoa. E eu tento passar isso para os meus alunos também. Não é todos que aprendem, não é todos que têm esse mesmo pensamento. Mas a gente tenta, pelo menos. Mas o treinamento, realmente, se você treina, você é capaz. A gente é capaz de fazer praticamente tudo que a gente tem vontade, que a gente quer, né? Legal. Maravilha. Mas nesse seu início nessa área de estética aqui, Catiane, você viu dificuldade em encontrar clientes? Dessa vez não, porque eu já tinha vindo várias vezes. Da primeira vez sim, né? Mas
Eu acho assim também que quando a pessoa nota que você gosta do que faz e que você faz bem feito, o boca a boca, principalmente a qualidade do resultado do seu trabalho, te traz os clientes, né? Então é só fazer com coração, fazer bem feito, procurar ter produtos de qualidade, né? Trabalho de qualidade, tá sempre buscando melhorar, não vai faltar clientes, né? Dessa vez que eu voltei agora foi bem mais tranquilo, porque eu tive sempre o apoio, né, das pessoas que já estavam aqui. Quando eu cheguei, eu trabalhei já no salão, que é uma Belle da Diná. Trabalhei durante um tempo lá, até tá trabalhando agora no meu espaço próprio, né? Então, assim, não tive muita dificuldade com a clientela justamente por causa disso, porque eu já tinha de uma bagagem e um tempo de trabalho, né? Uma carreira já. Então, dessa vez foi bem mais fácil. Já falava a língua, né? Então, foi mais fácil. Falando em falar a língua. Falar agora, eu ia perguntar agora. Sim. Eu ia falar isso, a primeira vez que você veio aqui, qual foi a sua maior dificuldade? Você teve dificuldade com a língua, por exemplo? Quando eu cheguei, porque quando viemos pra cá, eu tinha irmãos em Londres. Então, a minha intenção foi ir pra Londres. Não consegui, fui deportada pra Bélgica, então eu não escolhi a Bélgica me escolheu. Eles te deportaram pra cá? Me deportaram pra cá porque eu saí daqui pra ir pra Londres, né? Então, foi assim, foram histórias bem difíceis, né? Eu tava com minha filha pequena, ela tinha 1 ano e 2 meses. E eles deixaram a gente na estrada, no frio, sem dinheiro. Gente! Foi. E aí, na época, a gente arrumou um belga pra poder fazer essa passagem, pra levar a gente, no caso, e foi horrível. Ele falou tudo errado, tá tudo errado, mas na verdade deu tudo certo, porque não era pra eu ir pra lá, era pra eu ficar aqui, né? Então, assim, a língua foi muito, muito difícil no começo. A primeira vez que eu cheguei, que eu olhei pra TV, escutei alguém falando, falei, eu nunca vou aprender francês. Pelo amor de Deus. Mas eu sempre gostei muito de línguas. Como eu trabalhava com música, eu já escutava muito Shakira. Então já escutava espanhol, já comecei a entender e falar. Sim. Então sempre gostei muito. Eu não tive muita dificuldade para aprender a falar francês, porque eu já... Logo depois comecei a fazer os cursos que tinham em igreja. Sempre a igreja sempre ajuda, né? Sempre tem curso em igrejas. E comecei a me familiarizar e sempre trabalhei muito com belgas. Então... Isso ajuda muito. Uma história engraçada foi que quando a primeira vez que eu fui atender, na primeira semana eu já tive que sair de trem e me virar. Porque não tinha muita gente. Meu pai estava aqui, mas ele trabalhava. Cheguei na casa da madame para fazer a unha. A primeira coisa que ela perguntou, qu'est-ce que tá besoin? Qu'est-ce que tá besoin? E eu, besoin. Que é besoin? Besoin, Jesus amado. Aí a menina que tava, era uma brasileira, falei, pelo amor de Deus, o que é besoin? Ela é preciso. Falei, nunca mais esqueci o que era besoin. Fica a dica. Fica a dica, né? Besoin, o que você precisa? Era um pote pra colocar o pé dela na água, né? Então, assim... Nossa, são muitas situações engraçadas que a gente passa, né? Eu acho que dava até pra escrever Já um livro. aconteceu alguma vez deles falarem com você e você só falar oui? Oui. Besoin do quê, minha filha? Não, tem várias. Tem situações super engraçadas que eu acho que todo brasileiro aqui passa, né? Nossa, são incríveis. Tem imensas, mas a gente vai contar, a gente vai... Mas a do ovo tem que contar. Eu fui ao mercadinho e precisava comprar ovo. E tô assim, não achava o ovo. Aí eu falava, gente, o que eu vou falar? Aí de repente tinha um Kinder Ovo. O Kinder Ovo lá, falei, ai meu Deus, eu vou falar, moço. Que está besoin? Eu falei, preciso, isso aí eu já sabia o que era. Aí eu, Kinder Ovo. Aí ele falou, aprendi também da melhor maneira como é que falava ovo. E peito de frango, como é, Vanessa? Gente, eu fazendo... Minha primeira semana aqui, aí indicaram pra gente pra ir comprar carne no Batuá. Aí eu fui comprar carne no Batuá com meu marido. E aí eu falei bem assim, gente, como que a gente vai falar com esse homem? E meu marido fala inglês. E aí ele perguntou e o cara não sabia. Falou, não fala inglês, só francês. E aí eu falando, gente... Aí eu comecei a apontar pro frango, assim, ó. Frango, aí ele, você quer o frango todo? Eu falei, não. Aí eu falei, como que eu vou fazer peito de frango? E aí eu apontei, eu falei... Aí você não aprendeu a palavra. Mas o homem riu. Ele riu de se acabar. Ele foi pegando o peito de frango assim, e rindo. Gente... Mas muito bom, engraçado. Porque com essas situações a gente aprende muito, né? Muito mesmo. Então, assim, acho que todo mundo tem essa dificuldade. Mas o que eu digo? Gente, não tem que ter medo de falar. Porque aqui é um país onde tem pessoas do mundo inteiro. Então, eles estão habituados. Então, a gente tem que, mesmo que você erre, que você não saiba o que fala, porque eles
Pelo menos 90% dos que eu já encontrei tem muita paciência. Se você não consegue falar, mas ele entende, ele já te fala. As minhas clientes, eu falo francês fluente hoje em dia, que eu estudei aqui. Mas, cara, pra você falar 100% do francês, tem que ser belga. Porque, ou então, você tem que estudar muito, porque o francês... É política, por exemplo, né? Discutir política. Tem que... Então, eu tenho muitas clientes belgas, por exemplo, então, às vezes, elas riem das expressões, porque tem dia que parece que a gente acorda e dá aquele branco, você fala, cara, como é que eu vou fazer hoje? Não tô lembrando nem como é que é o meu nome. E elas riem, às vezes, falam, hoje você tá falhada, hein? Mas você estudou quanto tempo francês? Na verdade, eu estudei 3 meses na igreja e depois fui aprendendo sozinha mesmo. Porque assim, eu tenho uma força de vontade muito grande de aprender. Autodidata. Sou muito. Aí depois, quando eu fui fazer o curso de massoterapia, eu entendia, eu falava, mas eu sabia escrever. Aí a primeira prova eu falei, professora, então assim, você quer mesmo que eu escreva corretamente? Só de você entender já tá valendo. Você é obrigado a aprender, né? Falei, então, glória a Deus, porque pra escrever corretamente eu não sabia, né? Só que durante o curso, a formação, e a gente tem que meter a cara, tem que falar. Você foi fazer um curso na área de estética, ainda não dominando o francês? Não, de jeito nenhum. Não dominava de jeito nenhum. Falava o básico do básico. Já entendia, mas eu aprendi muito durante essa formação. Porque as professoras têm paciência, né? Então, eu aprendi muito aí. E é com o dia a dia mesmo, é metendo a cara, ouvia muita música em francês, ouvia rádio. Então, assim, a gente tem que falar. Hoje eu tenho colocado alguns filmes que eu vou assistir, eu tenho colocado tanto o áudio quanto a escrita, a tradução, né? Em francês, para eu olhar, ler e treinando o ouvido para como eles falam, né? Outra coisa que eu fazia muito era ler o Jornal do Metro. Eu amava, até hoje. Então, assim, eu aprendia muito. Todo dia eu pegava, já caçava, já procurava o jornal, porque já andava muito de metrô na época. Trabalhava, atendia a domicílio na época, né? Então, todo dia eu pegava o Jornal do Metro. E uma palavra, porque se você aprender uma palavra nova por dia, no final de um mês você tem 30 coisas novas no seu vocabulário, né? E não ter medo. Fala errado. Eu falo errado ainda também. Tem um monte de coisa que eu falo errado. Tem conjugações, os verbos são muito difíceis. Então, fala errado mesmo. O bom é se fazer compreender, né? Então, se a pessoa entender e ver que você tá com vontade de aprender, ela vai ter paciência, vai te ensinar. E se não tiver paciência, passa pro próximo que tem. Exato. Mas, Catiane, e tem alguma história que você já aconteceu com você aqui e você não gostou com brasileiros ou com belgas? Em relação ao trabalho, você fala? Isso. Algum caso que aconteceu que você fala assim, nossa, isso aí me marcou muito. Durante o tempo em que depois que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, por exemplo, infelizmente, exploração do trabalho, né? Eu trabalhei no salão e às vezes eu chegava a fazer 13, 14 massagens por dia. E isso eu achei assim, isso me feriu muito, tanto musculatura, tudo. E uma vez eu tava com tanta fome, e tinha uma cliente para atender, e aí eu peguei e falei, nossa, você pode esperar só um pouquinho eu comer? Ela, não posso. Nossa! E eu tenho contato com essa pessoa até hoje. Ela, não posso, porque eu tô muito atrasada. Eu tive que fazer a massagem com fome, quase desmaiando. Então, assim, isso a gente vai vendo que realmente quem tem que dar valor na gente é a gente mesmo, porque infelizmente as pessoas não estão nem aí pra gente, né? Aprender. E isso já vai fazendo, acumulando toda essa carga em cima da gente. Pode ser que ela não apareça agora, mas daqui a um tempo ela pode vir e te derrubar como me derrubou, né? Então, assim, a gente realmente precisa aprender a priorizar o nosso tempo e dar valor no nosso tempo, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui ainda. Verdade. Né? Então, foi muito chato isso durante esse tempo de trabalhar. Eu sofri muito, mas aprendi com todo esse sofrimento, principalmente a valorizar as pessoas, né? A ver que não é só dinheiro. Quando eu tive o meu espaço lá em Franca, nós tínhamos 14 salas, tinham 14 pessoas trabalhando e, graças a Deus, nunca explorei ninguém. E não tenho coragem de fazer isso, porque é muito Cara, mas pra falar a verdade, é bom a gente ter esse tipo de experiência, porque a gente pensa 2 vezes em fazer com outras pessoas, com certeza. Sabe? Eu penso muito nisso. Eu falo, se eu abrir empresa de qualquer coisa que seja aqui, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa com o meu funcionário, porque já passei, foi a perda. Eu já aqui. passei pelos 2 postos, de ser funcionária e de ser chefe. E, infelizmente, sendo chefe também, a gente passa por situações muito complicadas, porque às vezes você se doa, você oferece tanto e as pessoas também não correspondem. Porque é complicado. As pessoas mais jovens hoje em dia, não sei se é por causa da internet, porque da forma de criação, as pessoas não querem mais trabalhar.
Infelizmente, eu convivo com várias pessoas que têm muitos funcionários aqui e a reclamação maior é essa. As pessoas não querem trabalhar, elas querem ter dinheiro, querem ganhar dinheiro, né? E querem dinheiro fácil. E aí é nesse âmbito que muitas pessoas procuram as profissões fáceis, não se qualificam de forma correta e começam a fazer esse monte de procedimentos errados que a gente vê. Porque o que mais a gente vê é pessoas que fazem um curso lá no Brasil, um curso de 2, 3 dias, já chega aqui dando curso. Então, assim... gente, eu vejo... Essa semana mesmo eu vi uma menina que tava lá no Brasil, chegou há pouco tempo, cara, ela não sabia nem design de sobrancelha, tá dando curso. Então tem que tomar cuidado. Não é falar assim, escolher as top. Não, gente, você tem que ver qualidade de trabalho. Né? Tem qualidade, tempo de trabalho, tempo de carreira. Então, assim, estética dá dinheiro, como você falou, dá, mas tudo que você faz bem feito dá dinheiro. Tudo que você faz com amor dá dinheiro, mas você tem que entender que até o dar dinheiro, você tem que percorrer um caminho doloroso de aprendizado e respeitar as sequências de aprendizado. Não adianta você ir correndo no Brasil e chegar numa escola lá e fazer 10, 15 cursos ao mesmo tempo. É como você aprender uma receita de bolo pela internet e falar, tô top, já sei fazer um bolo maravilhoso, se você não fez nenhuma vez. É verdade. Então, né? Tudo precisa de tempo, né? Tempo para aprender, tempo para treinar, tempo para se especializar. Então tem que tomar cuidado com isso também, né? Estética é maravilhoso, mas também precisa de tempo. Quem faz uma faculdade precisa do tempo para estudar, do tempo para treinar, tem tudo isso conta muito, né? Então, mas tem que fazer atenção. Exatamente. Para finalizar, conta pra gente, você vai começar a dar curso agora na empresa Braqui? Isso, nós estamos fazendo parcerias agora, estamos preparando todo o material e essa parceria vai dar certo. Exatamente. Nós vamos começar com vários cursos de drenagem, ou de drenagem não, a gente vai dar mais pra frente. Nós vamos fazer o de design de sobrancelhas, extensão de cílios, de depilação corporal e depois de massagem, drenagem, massagem relaxante. Vamos conversar com os cursos que não demandam tanto tempo, né? Tem previsão aí já? Já estamos pro mês que vem, né? Mês que vem, legal. Mês de maio já vamos abrir as turmas. Estamos preparando material de matrículas. Já faça, gente. Catiane Fernandes, Braqui Cursos. Catiane, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Depois de muito tempo, né, Vanessa? A gente retornando às gravações presenciais. É um prazer, de verdade. E eu sei que 30 minutos é muito pouco pra você contar a sua história, porque a história da Catiane é muito mais que 30 minutos. Com certeza. Porque ela já me passou, eu acho que não é nem metade do que ela já viveu. Exatamente. Então, quem sabe outra oportunidade a gente conta mais um pouco da sua história. Muitíssimo obrigada. Foi muito bom estar aqui. Eu agradeço pelo convite, foi meu primeiro podcast. Confesso que eu estava um pouco nervosa. Como eu falei, já trabalhei muito com música, com rede social, tudo, mas foi ótimo, eu adorei. Ai, que bom. Obrigada, Catiane.